Nesse momento é com muita alegria e satisfação que eu cumprimento a todos que me ouvem com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus por esta oportunidade tão maravilhosa que Ele me concede de contar o testemunho da minha vida. Por isso eu chamo a sua atenção, você que se encontra em uma penitenciária, em uma cadeia pública, em uma casa de recuperação, ou até mesmo dentro do seu lar. Deixo também para você um versículo na palavra de Deus para a sua meditação, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo de número 14, verso de número 12. Diz assim a palavra de Deus: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Que o Espírito Santo de Deus possa falar poderosamente ao seu coração através desse testemunho. E agora eu quero lhe expressar o porquê deste título, Resgatado do Inferno. Quando alcancei a minha adolescência, eu abandonei os meus familiares. Ao sair de dentro do meu lar, eu conheci o vício da cocaína, da maconha, das bolas de ácido, da bebida forte e de outras drogas que degeneram, acabam com a vida do ser humano. Passei então a morar em uma favela na região de Osasco, juntamente com outros marginais que ali se encontravam, todos marginais considerados de alta periculosidade pela polícia. Ali estavam traficantes, criminosos e assaltantes. Quando começou a faltar a droga para alimentar o meu corpo físico, eu passava então a possuir agora um revólver calibre 38. Tornava-me também um assaltante. Quantas vezes, meu ouvinte, eu tomava de 20 a 30 comprimidos tóxicos e caía pelo meio da rua totalmente drogado, totalmente alucinado, devido ao meu estado tão terrível de drogado. Os marginais daquela região me colocavam um apelido e eles me chamavam de monstro, porque a minha situação era horrível. Cambaleando pelo meio da rua, com um 38 na minha mão, eu era temido pelos moradores daquela região. Eu era um rejeitado pela sociedade. As drogas dominavam o meu ser, dominavam a minha vida. Assim estava a situação daquele menino que abandonou a sua família, porque há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Passei então a morar em um barraco. Dentro daquele barraco havia um altar cheio de imagens, cheio de estátuas de demônios. Aquele lugar era um lugar de adoração a Satanás. E as pessoas que moravam ali juntamente comigo
apareciam naquele barraco somente 2 a 3 vezes por semana para acenderem velas para o demônio. Aquele lugar era um lugar apavorante, um lugar amedrontador, um lugar horrível. Quantas noites eu passava sem conseguir dormir dentro daquele barraco, atormentado por Satanás, atormentado pelos demônios. Eu não tinha paz de espírito. O sofrimento, a angústia tomavam conta da minha vida naquele lugar. Quantas vezes à noite Satanás aparecia dentro daquele barraco e falava comigo cara a cara. Ali ele me dizia: se mata, menino, porque para você não há mais solução. Você é um rejeitado da sociedade, você é um rejeitado pela sua família, totalmente perturbado pelas drogas e por Satanás. Eu me sentava às madrugadas sobre aquele colchão, com 38 em minha mão. As lágrimas começavam a banhar os meus olhos, e eu estava pronto para colocar aquele revólver sobre a minha cabeça e apertar o gatilho. As angústias do inferno se apoderavam de mim, os cordéis da morte me cercavam. Eu era um menor atormentado e perturbado. Quando o dia amanhecia, eu saía pelo meio daquela favela para me encontrar com outros marginais, para ingerirmos drogas, para praticarmos furtos e assalto contra a sociedade. Eu era um irrecuperável para os meus familiares. Eu era um menor irrecuperável para todos que me conheciam. Montei então um barraco naquela favela e morava junto com 4 marginais, todos marginais procurados pela polícia. Passei uma certa noite sem dormir, ingerindo drogas. Quando o dia amanheceu, ao sair para fora daquele esconderijo, para fora daquele barraco, eu percebi que aquele lugar estava totalmente cercado pela polícia. Chamei os meus companheiros. De repente os policiais adentraram até aquele quintal com as suas armas em punho. Eles atiravam incansavelmente em nossa direção. Ali as escopetas calibre 12, os rifles, as metralhadoras, as armas automáticas, os 38 e os Colts 45 eram apontados em nossa direção e apertado o gatilho inúmeras vezes. Ali 3 dos meus companheiros correram para o fundo daquele barraco, tentando a fuga, mas foram presos naquele mesmo momento e ali foram torturados, foram massacrados por aqueles homens. Eu, juntamente com outro marginal, tentamos furar aquele bloqueio policial. Saímos correndo desesperadamente pelo meio dos barracos, quando de repente um dos projéteis atirado por aqueles policiais pegaram na costa do meu companheiro. Ali aquele jovem perdeu a força, parou de correr e novamente ele recebeu vários disparos sobre o seu corpo e sobre a sua cabeça.
e ali o meu companheiro caía ao meu lado com seu corpo crivado de balas. Aquele jovem dava o último suspiro, perdia a sua vida, porque há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. E eu continuava correndo desesperadamente, e os policiais atiravam sem cessar em minha direção, e dos meios do barraco eu passei para a rua de cima, tentando a fuga, tentando desesperadamente fugir daquele bloqueio policial, quando de repente na rua de cima já haviam vários homens à minha espera, e as armas eram colocadas em minha direção. Parecia que eu estava dentro do inferno. Um desespero, um pânico, angústia tomavam conta da minha vida, e eu desci aquela rua correndo desesperadamente, quando de repente um dos projéteis atirado por aqueles homens pegou de raspão no meu joelho, e eu caí naquele momento no meio da rua. Se aproximavam então de mim muitos policiais com as suas armas na mão. A distância era 8 para 10 metros. Eles apontavam as armas em minha direção e disparavam, mas algo estava acontecendo, porque naquele momento aquelas balas não me atingiam. Levantei-me então daquele chão e desesperadamente tentei a fuga pela rua de baixo, e chegando do outro lado já haviam vários homens à minha espera, todos de arma na mão, e eles atiravam incansavelmente. Aqueles projéteis passavam raspando o meu corpo, a minha cabeça, e eu corria tentando escapar daquele cerco tão implacável, quando de repente um dos projéteis atirado por aqueles homens pegou no braço de uma mulher que estava naquele lugar. Os policiais então pararam a perseguição, socorreram aquela mulher, e eu consegui escapar. O resultado daquele tiroteio, meu ouvinte, foram 3 presos, um morto e um fugitivo. Aquele marginal conhecido como monstro no meio da malandragem, conhecido como monstro para os policiais, havia conseguido escapar. Parecia impossível, era inacreditável, mas eu havia conseguido escapar. No outro dia, as notícias estavam na primeira página de um jornal, Folha de São Paulo, o Diário Popular, Notícias Populares, Jornal do Brasil e muitos outros jornais da grande São Paulo. No outro dia, a notícia fazia parte em uma emissora de rádio, num programa policial. E mais os demônios tomavam conta da minha vida, e agora eu desejava vingar aquelas prisões e aquela morte, e totalmente desesperado, totalmente aflito, eu procurava um descanso para minha alma, eu procurava um alívio para o meu sofrimento. Comecei então a frequentar um terreiro de Umbanda, e naquele lugar eu esperava sempre a gíria da meia-noite, onde as pessoas ali invocavam os demônios mais terríveis, os Exus e os Orixás. Ali à meia-noite as pessoas comiam coração de galinha cru e bebiam também sangue de galinha. Naquele lugar eu procurava paz para a minha alma. Naquele lugar eu procurava um refrigério para o meu coração.
Mas nada disso adiantava, porque quanto mais os dias se passavam, mais eu me aprofundava no vício da cocaína, no vício da maconha, nos vícios dos comprimidos, no vício da bebida forte. Parecia não haver mais solução para a minha vida, porque o rancor, o ódio, o desespero tomavam conta da minha vida, tomavam conta do meu ser. Eu estava marchando para o inferno, eu estava marchando para o abismo, eu estava cego pelo pecado. Encontrei-me certa vez com um dos meus companheiros de crime e de assaltos no meio daquela favela. Aquele dia eu estava sem drogas e também estava sem dinheiro, e nós bolávamos um assalto. Ele me dizia que conhecia uma mansão onde havia muito dinheiro, muita joia, muito ouro, e se nós fizéssemos aquele assalto, se praticássemos aquele delito, nós ficaríamos milionários e nunca mais precisaríamos de roubar. Eu perguntei para ele onde ficava. Ele disse que era a casa de um crente, que o dono daquela mansão era uma família crente, e aquele assalto iria ser muito fácil. À noite nos encontramos para praticar aquele delito contra aquela residência, e ficamos ali a esperar, porque o dono daquela mansão chegaria em um automóvel. E quando nós começamos a esperar, um pânico, um medo, uma aflição começou a tomar conta da minha vida. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu estava tremendo. Um pânico tomava conta da minha alma naquele momento, e eu tremia com 38 em minha mão, quando de repente chegou aquele carro. Desceu então aquele crente daquele automóvel, e eu confesso para você, meu ouvinte, que em toda a minha vida jamais eu tinha visto um homem igual aquele. Quando aquele homem desceu do carro e eu olhei para a sua face, eu olhei para o seu rosto, eu percebi que o seu rosto estava brilhando. O rosto daquele homem era como um sol. O seu rosto estava brilhando, a glória de Deus estava sobre aquele homem. E nós saímos em direção daquele crente, e quando chegamos ao seu lado, meu companheiro apontou o 38 na cabeça daquele homem e gritou: é um assalto, não se mexa, se você reagir eu vou tirar a sua vida, eu vou estourar a sua cabeça. Aquele homem não esboçou nenhuma reação, mas naquele momento, meu ouvinte, aquele crente dobrou os seus joelhos no meio da rua e exclamou em alta voz: o Senhor te repreenda, Satanás, o Senhor te repreenda, demônio do inferno, você já está derrotado pelo sangue poderoso de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. E aquele crente com o joelho dobrado no meio da rua, ele começou a orar o Salmo de número 91, e ele dizia incansavelmente: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerei espanto noturno, nem seta que foi de dia,
e ali aquele crente estava orando no meio da rua e não parava de orar, não cessava um só minuto. Quando eu falei para o meu companheiro: pegue este crente do chão e levante-o para nós levá-lo até a sua residência. Naquela hora, meu ouvinte, o meu companheiro foi de encontro àquele homem que estava de joelho, e quando ele colocou as mãos sobre aquele homem, ele deu um pulo de 2 a 3 metros para trás, arregalou os olhos, e eu gritei para ele: segure este crente. Ele respondeu desesperado: eu não consigo segurar este homem está dando choque, este homem tem algo em sua vida que eu não consigo entender, ele tem algo que não é humano, ele tem algo que não é dele mesmo, é do céu, é divino. A situação estava complicada. O meu companheiro, com os olhos arregalados, tremendo, com 38 na mão, depois de levar uma grande descarga elétrica. Mas naquele momento Satanás falou para mim: pegue você este crente monstro, coloque armas sobre ele e leve-o até sua residência. Eu mandei que aquele homem se levantasse do chão, coloquei armas sobre a sua cabeça e fomos caminhando para a sua residência. E ao chegar na porta daquela casa, passemos a chave sobre o ferrolho, abrimos então aquela fechadura, e quando começamos a empurrar aquela porta para o lado de dentro, a porta já estava se abrindo, mas algo misterioso aconteceu naquele momento. Ali um vento muito forte veio de dentro para fora e fechou aquela porta. E desesperado eu gritei e falei para aquele crente que se fosse o seu filho ou a sua esposa que estivessem lá dentro empurrando a porta, que saíssem, porque senão eu iria atirar. Naquele momento aquele homem olhou para mim e me disse: o meu filho e a minha mulher não estão aí dentro, mas estão na igreja buscando a presença soberana de Jeová, o Senhor dos Exércitos. Empurramos então novamente aquela porta para o lado de dentro, e quando a porta estava se abrindo, aconteceu o mesmo fenômeno. Um vento muito forte assoprou ali e fechou aquela porta. Então, desesperado, eu apontei a arma em direção àquela porta e falei para o crente que eu ia atirar e que ele mandasse os seus familiares saírem de trás daquela porta. Então ele olhou para mim e disse: aí dentro não há ninguém, meu jovem, mas a Bíblia Sagrada nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra de todo mal. E certamente, meu ouvinte, enquanto Satanás empurrava aquela porta pelo lado de fora para entrar dentro daquela residência, ali dentro o anjo do Senhor se manifestava de forma gloriosa e de forma poderosa, segurando aquela porta e não deixando que Satanás adentrasse dentro daquela residência, porque verdadeiramente o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra de todo mal. Foi então que o meu companheiro me chamou assustado, e ao olhar para trás eu percebi que aquela noite parecia ser dia. Um grande brilho, um grande esplendor tomou conta daquele lugar. Soltamos então aquele crente e saímos daquele lugar desesperados. Não levamos ouro, nem joias, nem o automóvel. No outro dia nos encontramos naquela favela, no meio dos barracos, e eu falei para o meu companheiro: nunca mais você me chame para mexer com crente, porque o crente tem algo diferente em sua vida, que não é dele mesmo, porque o crente tem algo em sua vida que vem do céu. É impossível para o homem que não serve a Deus entender, porque são coisas espirituais, e as coisas espirituais se discernem espiritualmente.
Ali Deus verdadeiramente havia pelejado por aquele homem, porque está escrito na palavra de Deus, no Salmo de número 121, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Deus havia dado livramento para aquele homem. E assim continuava a minha vida, meu ouvinte, de mal a pior, dormindo no meio do mato, se escondendo dentro de um cemitério, sendo procurado pela polícia vivo ou morto. Muitos policiais queriam tirar a vida do monstro, muitos policiais queriam matar aquele menino, muitos policiais queriam acabar com a vida daquele bandido menor. Na minha vida tudo era amargura, tudo era sofrimento, tudo era desespero. Aquele sofrimento parecia não ter fim. Aquele sofrimento parecia que nunca ia se acabar. Lembro-me que uma certa vez eu entrei em conflito com a polícia. Fui então preso por aqueles homens. Eram mais ou menos 10 horas da noite. Eles amarraram um pano sobre o meu rosto. Os meus olhos foram vendados naquele momento. Me colocaram então dentro daquele camburão policial. E começaram a me levar. Quando eram meia-noite, eles tiraram aquela venda dos meus olhos e eu percebi que estava no meio do mato. E os policiais me diziam: se prepara para morrer, monstro. Hoje é o último dia da sua vida. Nós vamos acabar com você. Hoje nós vamos te matar. Fui então algemado com as 2 mãos para trás. Me desceram daquele camburão. Ali as armas eram apontadas para minha cabeça. Eles engatilhavam aqueles revólveres contra o meu peito, faziam mira no meu coração. Naquele momento eu fui jogado ao chão por aqueles policiais e eles começaram a me torturar. As armas eram batidas contra a minha cabeça e o sangue começou a jorrar naquele momento do meu crânio. Ali eu era chutado no meio daquele mato de um lado para o outro. Eles chutavam o meu estômago, me pisavam naquele lugar. Eu era arrastado de um lado para o outro. A angústia, o sofrimento tomavam conta do meu coração naquela hora, tomavam conta da minha alma naquele momento. E certamente, meu ouvinte, ali seria o último dia da minha vida. Jamais eu iria ver os meus familiares. Seria o último momento do meu viver naquela hora. E eles me barbarizavam com a tortura de nome pau de estrada, a maior tortura usada pela polícia. E ali o sangue jorrava sobre meu rosto. Eu estava todo ensanguentado, quando de repente um policial olha para mim e falou: aqui você pode gritar, monstro. Aqui você pode ficar desesperado, porque aqui é o lugar onde... Quando o dia amanheceu, depois de passar a noite inteira sendo torturado por aqueles policiais, o dia amanheceu e eu fui levado para a prisão de menores.
E na prisão de menores eu vi coisas horríveis. Prisão de menor, lugar de sofrimento, de dor, lugar cruel. Uma certa vez que nós estávamos ali naquela prisão de menores, era a madrugada, quando o carcereiro abre aquele cárcere e adentra ali com um menor que havia sido preso num ato de estupro. Era um estrupador que chegava naquela prisão, e quando foi falado o delito que aquele menor havia praticado, aquela prisão de menor virou um inferno. Todos nós colocávamos as mãos para fora da grade e começávamos a gritar: coloca ele aqui, coloca ele aqui dentro. Houve ali um grande alvoroço. E o menor, quando viu aquele alvoroço, as mãos colocadas para fora da grade, ele começou a gritar para não ser colocado ali dentro, porque ele sabia que certamente ele iria morrer. Mas de nada adiantou ele pedir e suplicar. E ele foi jogado dentro da cela, dentro do xadrez que eu estava com outros marginais. Estávamos no número de mais ou menos 15 marginais menores. E quando aquele menor adentrou até ali, nós jogamos ele ao chão. E sem nenhuma piedade, sem nenhum amor em nosso coração, um dos meus companheiros pegou aquele menor pelo seu cabelo e começou a bater com a sua cabeça contra o cimento. E bateu, bateu, bateu inúmeras vezes, e continuava batendo com a cabeça, com o crânio daquele menor sobre o cimento, para tirar aquela vida. Aquele menor se desesperava, começava a gritar, começava ali a se espernear. Foi quando então eu peguei um cobertor, enrolei no pescoço daquele menor e comecei a puxar em uma ponta, e outro menor puxava em outra, e nós começamos a sufocar, a estrangular, começamos a matar aquele jovem que ali estava. Ele já não podia mais gritar, estava totalmente sufocado, quando de repente o carcereiro percebe o que está acontecendo, chega até ali, abre a porta daquela prisão e tira aquele menor dali de dentro, quase sem vida. É assim a prisão de menores, meu amigo. Lugar de rancor, lugar de sofrimento, lugar de tristeza, onde impera a lei da violência, onde impera a lei dos mais fortes. Uma certa vez, naquela prisão de menor, o menino pegou uma caneta, colocou no ouvido do outro que estava dormindo e bateu em sua ponta com o sapato. Aquela caneta adentrou até o cérebro do outro menino que estava dormindo. É assim um internato de menores, meus ouvintes, lugar de terror, lugar de sofrimento. Ali eu conheci menores viciados em cocaína, menores viciados em LSD, menores viciados em bebida alcoólica, em cola de sapateiro, em maconha e muitas outras drogas, menores que abandonaram a família, outros que foram mandados embora de casa. O desespero, o pânico estava dentro daquela prisão de menores. E aquela prisão para mim foi a escola do crime. Ali eu aprendi como melhor manusear uma arma. Ali eu aprendi como melhor injetar drogas na minha veia. Ali eu aprendi a matar usando uma faca. Aquela prisão para mim serviu de experiência. Foi a escola do crime para mim, aquele lugar. Saí então daquela prisão e continuava sendo procurado pelos policiais. Me envolvia no tráfico das drogas, me envolvia
no submundo do crime, uma vida sem paz, uma vida totalmente perturbada. Os meus familiares esperavam a qualquer momento a notícia chegar que eu havia sido morto em tiroteio com a polícia, em tiroteio com marginais, ou por dose excessiva de drogas. Praticamos então um assalto à joalheria, e naquele assalto eu fui preso com mais 2 marginais. Fomos levados para dentro de uma prisão. Novamente eu voltava para a prisão. Eu já contava com inúmeras passagens pelas delegacias. E dentro daquela prisão, eu fiquei sabendo que um dos meus companheiros de assalto de crime, conhecido como Cepinho no meio da malandragem, aquele marginal havia aceitado a Cristo como Salvador da sua alma. Aquele marginal havia se convertido ao Evangelho de Cristo, era um crente, e o rancor, o ódio tomou conta de mim, e eu queria matar aquele marginal. Eu não aceitava a sua conversão. Saí então daquela prisão, e ao chegar no meio da favela um certo dia, eu estava ali. Eu estava com 38 à minha cintura. Quando eu olho para o lado de cima, ali estava o marginal que havia aceitado a Cristo. Ele vinha descendo, mas ele já estava transformado. Ele tinha um brilho no seu rosto muito especial. Ele estava com uma Bíblia na mão e com alguns folhetos. Ele estava evangelizando naquela favela. Eu chamei aquele jovem. Ele veio em minha direção, e ali eu peguei um pedaço de madeira e comecei a espancar aquele moço e envergonhá-lo diante da população daquela favela. E ali eu comecei a ameaçá-lo e falei para ele fumar alguns cigarros de maconha. Ele falou que não podia fumar, porque quem está em Cristo nova criatura é, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então eu peguei o meu 38, apontei na cabeça daquele jovem, apontei no rumo do seu coração e falei para ele que se ele não fumasse a droga, eu iria matá-lo, eu iria tirar a sua vida. Mas ele não temeu, e ele falou: eu não posso fumar droga porque eu sou um transformado por Deus. Jesus mudou a minha vida, e eu não posso participar mais dessas coisas, porque agora eu sou lavado, remido e transformado pelo sangue de Jesus Cristo. Naquele momento, eu olhei para o rosto daquele jovem e percebi que algo diferente estava acontecendo na sua vida. Então eu abaixei aquele 38 e falei para aquele moço: vai embora, porque você está com cara de anjo. Verdadeiramente aquele jovem estava transformado por Deus. Aquele jovem tinha passado por uma metamorfose. O seu rosto estava brilhando, ele estava com um semblante de anjo. Ele foi embora, e eu tenho certeza que naquele dia ele dobrou o seu joelho em sua casa e me entregou na mão de Deus e pediu para que Deus entrasse com providência na minha vida. Os dias foram se passando, a polícia me procurando de um lado para o outro dentro daquela favela. Alcancei então uma maioridade. Eu já não era um de menor, mas agora eu tinha mais de 18 anos de idade. E os policiais continuavam a me procurar, e havia uma certeza dentro da minha vida, porque se eu fosse preso, jamais eu sairia daquela prisão.
Entrei em conflito novamente com a polícia e, tentando a fuga pelo fundo de um dos meus esconderijos, fui preso pelos policiais. Fui levado então à presença do delegado de polícia. Chegando à presença daquele homem, ele mandou que os policiais me torturassem, porque eu tinha muito crime, muito assalto para confessar. Eu fui torturado, barbarizado cruelmente por aqueles homens. Fui levado então para uma cela forte. Cela forte é um lugar onde não há nem ao menos um pedaço de jornal, não há uma coberta, chão frio e úmido, totalmente nu. Eu fui jogado dentro daquela cela, tirado então da cela forte, fui levado para dentro das grades. Ali estava eu na prisão de maiores. Eu sabia que para mim já não restava mais esperança, porque eu seria condenado a mais de 50 anos de prisão, e jamais eu sairia de dentro de uma penitenciária. O meu futuro era morrer dentro de uma prisão. Ali estava eu naquela prisão de maiores, prisão de maior lugar de ódio, prisão de maiores lugar de desespero, prisão de maior lugar de ódio, de revolta, prisão de maior onde à noite você só ouve gemidos e gritos de desespero, prisão de maiores onde o homem mata o outro por um cigarro ou por um prato de comida, prisão de maiores onde amanhecem corpos pendurados na grade com um pedaço de coberta, prisão de maiores, verdadeiro inferno, lugar cruel, lugar de desespero. Eu já estava bastante magro dentro daquela prisão. Eu estava acabado pelas drogas, pelos entorpecentes. Eu pesava 55 quilos. Só havia pele e osso no meu corpo. Acabado pelas drogas. O vício das drogas estavam me matando aos poucos. Mas lá fora, perto da residência dos meus pais, morava uma mulher que pertencia à igreja. E aquela mulher fez um propósito com Deus, para que Deus salvasse a minha alma, transformasse a minha vida. E aquela mulher foi até a casa dos meus pais, porque ali eu havia deixado algumas peças de roupa. Chegando até ali, ela pediu licença para os meus familiares, mandou que colocassem as minhas roupas em cima da cama, estendeu a mão e pediu para que Jesus ungisse a minha roupa, e para que Jesus salvasse e transformasse a minha vida, e fizesse de mim um pregador da palavra de Deus, um anunciador de boas novas. E aquela mulher foi embora da residência dos meus pais. E os dias iam se passando e eu estava dentro daquela prisão. E um certo dia, a madrugada era fria, eu elevei o meu pensamento até o céu. E naquele dia eu não falei com Deus que eu trazia pendurado em meu pescoço, que estava em um crucifixo, mas eu falei com Deus que os crentes serviam, um Deus que estava no céu, um Deus todo-poderoso. E naquela noite eu falei: Papai do céu, se tu existe mesmo, dá a minha liberdade, não deixa que eu venha morrer, que eu venha mofar, que eu venha apodrecer dentro desta prisão, mas dá o meu livramento. E ao sair daqui eu vou ser um anunciador da tua palavra. Eu falei com o Papai do céu e fui dormir. Os dias foram se passando, mas Deus estava trabalhando por mim, porque lá fora também aquele bandido que havia se convertido, o ex-Sebinho,
estava orando pelo monstro que estava dentro da prisão. E um certo dia o carcereiro chegou até ali com uma folha em sua mão e chamou pelo meu nome. Eu pensei que fosse ser transferido para outra prisão, e ele falou para mim: você está em liberdade. Parecia impossível, inacreditável. Eu não estava acreditando no que estava acontecendo, mas quando eu fui saindo de dentro daquela prisão, uma voz falou comigo: eu sou o Senhor que liberta, eu sou o Senhor que resgata a tua alma do inferno, eu tiro você do fundo do abismo, eu tiro você do charco de lodo, eu respondo a tua oração, agora vai e anuncia a minha palavra. Saí daquela prisão e fui para o lar dos meus pais. Chegando até ali, eu tomei um banho e coloquei aquela roupa. Senti algo diferente sobre a minha vida, porque aquela roupa era a roupa que a irmã havia orado. Tinha uma unção muito grande sobre aquela roupa e eu senti algo diferente na minha vida. E naquele dia minha caminhada não foi para o tráfico das drogas, mas foi para o lugar onde havia algumas residências e morava um moço que pertencia à igreja. Encontrei-me com aquele moço 7 horas da noite e fomos para a igreja. No meio do caminho eu recebi uma mensagem diabólica e Satanás falou para mim: não há mais solução para a tua vida, monstro. Você é um ladrão, é um assassino, é um assaltante, você está condenado. Então eu parei e falei para aquele moço que eu não iria mais para a prisão porque eu era um condenado. Ele apontou o dedo no meu rosto, no meu nariz, nos meus olhos e falou com a autoridade do céu: você vai para a igreja porque hoje Jesus muda a tua vida. E nós fomos caminhando para a igreja. No meio do caminho Satanás novamente me diz a mesma mensagem e eu falo para o moço que não vou mais para a igreja. Ele aponta o dedo no meu rosto e diz para mim: você vai porque Jesus hoje salva a tua vida. Chegando em frente àquela igreja que havia uma placa muito grande escrita: Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu adentrei naquela igreja e me sentei sobre aqueles bancos, quando de repente o conjunto de jovens foi para a frente daquela noite e começaram a cantar um louvor, e aquele louvor entrou dentro da minha alma, entrou no meu coração, e eu senti algo diferente tocar dentro de mim. Aquele louvor era diferente do rock, do pagode, do samba, de muitas outras músicas, porque aquele louvor entrou dentro da minha alma, tocou no meu coração. As lágrimas começaram a descer sobre a minha face. Era impossível conter o pranto naquele momento. Naquela mesma noite, o pastor da igreja dava o microfone na mão de um dos moços. Ele foi até a frente, abriu a sua Bíblia e exclamou: uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós que estamos aqui faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. E o Espírito Santo naquela noite falou comigo: você confia em drogas, você confia em marginais, você confia em armas de fogo, mas este povo que está aqui fazem menção do meu nome, porque eu sou o Senhor que liberta. Naquele mesmo momento, o pastor da igreja pegava aquele microfone em sua mão e perguntava se tinha alguém que queria entregar a sua vida para Jesus e queria ser transformado por Deus. Naquele momento, meu ouvinte, as algemas do inferno estavam sobre o meu braço. O poder do pecado, o poder da morte, da impiedade estava sobre mim. Os cordéis da morte me cercavam, as angústias do inferno se apoderavam de mim dentro daquela igreja. Mas de repente parece que eu olho para o céu e vejo Deus chamar um dos seus anjos, e aquele anjo apresenta-se perante Deus, e Deus fala para aquele anjo: desembanha a tua espada.
e desce até aquela igreja evangélica Assembleia de Deus ali em Osasco, porque ali está um homem que saiu da penitenciária, é um viciado, é um ladrão, é um assassino. Desce até lá, trava uma batalha com Satanás e está determinado para que você vença a batalha, porque hoje é dia de festa no céu. Naquele momento o céu se abre e aquele anjo pega a sua espada flamejante, cheia de fogo, de virtude, de poder, e ele vem descendo, e quando ele chega no ar, ele encontra-se com o demônio da prostituição, e ele desce a espada, e aquele demônio cai por terra, e ele vem descendo, e encontra-se com o demônio do vício, e ele desce a espada, e aquele demônio cai por terra, e ele vem descendo, e encontra-se com o demônio do roubo, ele desce a espada, e aquele demônio cai por terra, e ele vem descendo, e vai descendo a espada, e a espada que desce, e é demônio que desaparece, e a espada que desce para todo lado, e é demônio que foge afugentado, e naquele momento aquele anjo entra até aquela igreja, e ele corta as algemas do inferno, ele tira da minha mão o peso do pecado, e eu levanto os dois braços para o céu, e eu exclamo: pastor, eu quero aceitar a Jesus Cristo como Salvador da minha alma, eu quero aceitar a este Deus poderoso, a este Deus glorioso, a este Deus cheio de poder e cheio, aleluia, de virtude. Naquela noite, meu ouvinte, eu não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu, mas a glória de Deus foi manifesta dentro daquela igreja, e ali os crentes glorificavam a Deus. Aquela irmã que havia orado pela minha roupa, ela glorificava a Deus, ela falava em língua estranha. A glória de Deus foi manifesta naquele lugar, e lá em cima no céu, os anjos começaram a fazer festa, aleluia, ante o trono de Deus, e eles glorificavam e exaltavam o nome do Senhor, porque naquela noite, mais uma vez, Jesus Cristo era vencedor, mais uma vez Jesus Cristo era vitorioso. Naquela noite ele cortava, aleluia, o poder da impiedade sobre a minha vida. Está escrito na palavra de Deus que ele é o Salvador do mundo, está escrito que ele é a luz das nações, está escrito que ele é a porta da salvação, ele é o maravilhoso, ele é o Deus forte, ele é o conselheiro, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é a resplandecente estrela da manhã, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Ele morreu pelo meu pecado, ele morreu pelo teu pecado também. Você que está em uma penitenciária, você que está em uma cadeia pública, você que está envolvido no submundo do crime e das drogas, você que está em um terreiro de umbanda, em um centro espírita, e acha que para você não tem mais jeito, mas nesse momento, com toda a convicção, eu grito para que você possa ouvir: há uma solução para a tua vida. Jesus pode mudar a sua maneira de viver, ele pode transformar o teu ser nesse momento. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi crucificado, que Jesus Cristo foi morto, foi levado até o sepulcro, mas ali o Espírito Santo ressuscitou a Jesus, e Jesus desceu até as camadas mais baixas da terra, e ele foi até o Sheol, porque ali Satanás estava com a chave do inferno e com a chave da morte em sua mão. Mas de repente, dentro do inferno começou a raiar uma luz. Era Jesus que adentrava até ali, e os demônios ficaram preocupados, correram até Satanás e disseram para Satanás: olha, mestre, aqui numa escuridão não é tudo treva? E Satanás disse: aqui é tudo treva. Mas os adeptos disseram para ele: mas eis que eu vejo uma luz a raiar no meio da escuridão. Ali era Jesus que adentrava até as camadas mais baixas da terra, e ele entra até o inferno, e ali ele trava uma batalha com Satanás, e ele toma da mão de Satanás a chave da morte, ele toma a chave do inferno, ele pisa na cabeça da serpente, esmaga a cabeça do diabo, aleluia,
e ele sobe para o céu, e na sua subida, com a chave da morte e a chave do inferno em sua mão, ele exclama: todo o poder é me dado no céu e na terra. Saiba você, meu ouvinte, que Jesus tem em sua mão a chave da morte, Jesus Cristo tem em sua mão a chave do inferno. Satanás já está derrotado. Hoje há uma esperança para você, hoje há uma esperança para a tua vida, aleluia, porque está escrito na palavra de Deus que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele quer te libertar nesta hora, neste momento. Eu proclamo guerra contra o inferno, e eu digo com toda a convicção que Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Ele mudou a minha. Hoje eu sou feliz, hoje eu sou feliz, hoje eu sou feliz. Eu posso gritar para o mundo, porque Ele me libertou. Ele me tirou do charco de lodo, Ele me tirou da caverna, Ele me tirou do poço do abismo, Ele me tirou do lamaçal do pecado e transformou a minha vida. Ele quer transformar também a tua vida. Hoje Jesus me reentregou na sociedade. Hoje Jesus Cristo me deu uma esposa. Hoje Jesus Cristo me deu um casal de filhos que são lindos e maravilhosos. Ele pode mudar a tua vida, assim como Ele mudou a minha. Hoje eu sou um pregador desta palavra, um anunciador desta palavra, e eu digo para você: Ele tem poder para te arrancar do inferno, Ele tem poder para te arrancar do submundo do crime e das drogas. Neste momento, dobre o teu joelho onde você está, aceita esse Jesus como Salvador da tua alma, aceite Ele, porque Ele quer salvar a tua vida, Ele quer te transformar. Este testemunho é fiel, é verdadeiro, é verídico, é digno de toda aceitação, porque só Jesus pode libertar o homem, só Ele pode salvar o homem. E assim Deus possa te abençoar,